Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, o oráculo do dia. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler um texto. Hoje vamos ler o capítulo 5 de Efésios. Vamos ler a partir do verso de número 3, tá? Até o verso de número 7. Efésios, capítulo 5, do verso 3 até o 7. Nós vamos falar sobre a ira de Deus, um tema pouco mencionado. Muitas pessoas não gostam de falar a respeito disso. Algumas pessoas acham desnecessário falar sobre isso, já que estamos vivendo a graça do Senhor e a graça ela manifesta, deixa em evidência o amor de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus. Mas é importante também falarmos sobre a ira de Deus, porque a graça não anula a ira de Deus. E nós precisamos ter conhecimento desse assunto, porque ele é pertinente e pode nos atingir. A ira de Deus pode nos atingir, pode cair sobre nós, se não estivermos, se estivermos em desacordo com a palavra de Deus. E é sobre isso que vamos tratar nessa manhã. Esse texto fala disso. Capítulo 5 de Efésios, verso 3 até o verso 7, diz assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, verso 7 último. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Amém. Até aqui a leitura bíblica, né? E como mencionamos no início desse oráculo aqui, dessa mensagem, vamos falar sobre a ira de Deus. E a ira de Deus, ela não vem sem endereço, à toa, ao acaso. A ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. E como vamos identificar ou saber quem são esses, os filhos da desobediência? O texto bíblico ele é claro. Não vamos aqui mencionar achismo ou pensamentos, embora corretos ou incorretos. Não, vamos falar do que o texto está dizendo. Então, o texto está dizendo sobre práticas, sobre obras que representam, que expressam a desobediência, a revolta contra Deus. E essas pessoas que praticam essas obras, elas são chamadas de filhos da desobediência. E as obras que desobedecem a Deus, que não fazem parte do caráter de Deus, são essas que lemos aqui: a imoralidade sexual, a impureza, a avareza, linguagem grosseira, palavras, linguagem obscena, indecente, palavras tolas. O que mais aqui? O engano. Mas em resumo, seria a imoralidade, de uma maneira geral. Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não possui uma moralidade,
perdão, que não possui decência. Isso não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus. E o Senhor não nos chamou para isso. Para ser ou para ter uma vida dessa forma. E o verso 7, que foi o último que a gente leu, ele vai dizer o seguinte: portanto, não participem daquilo que eles fazem. É um mandamento, uma ordem direta. Não participem daquilo que eles fazem. Eles quem? Os filhos da desobediência. Participar do quê? O que eles fazem? A imoralidade. Então o texto ele é claríssimo. Não há brecha para uma argumentação. Será que de fato o texto se refere à imoralidade presente nos dias atuais, visto que estamos em outros tempos, que são coisas diferentes daquilo que acontecia há 2000 anos atrás, quando o texto foi escrito? Será que é de fato isso que Paulo está querendo? É isso. Não tem brecha, não há argumentação. Imoralidade é imoralidade. É aquilo que vai contra os mandamentos, contra a moralidade do reino de Deus. E isso não está, como eu posso te falar, isso não está em, esqueci a palavra. Cada cultura traz os seus costumes, os seus hábitos. E, de acordo com a cultura, o país e tal, essa moralidade ela pode alterar. Mas existem coisas que são independentes do tempo, da cultura e do país onde você está vivendo. E essa moralidade do reino de Deus, ela é universal, não importa onde você estiver, porque se trata não de uma moralidade cultural, mas se trata de certo e errado, de pecado ou não pecado. Então, não há brecha para você se esquivar e tentar, de alguma maneira, né, se eximir ou tentar justificar uma imoralidade, porque por mais por mais eu ia dizer outra palavra, mas por mais que você seja um cristão tão que não se importa, né? Eu estou querendo falar aqui de uma maneira mais suave. Por mais que você seja um cristão tão desinteressado assim, que não tenha intimidade com Deus, que não, porque não existe, né? Todo cristão ele busca intimidade com Deus, ele busca a presença de Deus, ele busca o conhecimento, a sabedoria através das escrituras. Mas digamos que você seja um cristão desinteressado, que não busca a Deus, que não busca conhecer a Deus através da sua palavra, que não medita na Bíblia e tal. O Espírito Santo, ele te esclarece em coisas básicas que não tem como você dizer que não sabe, ou que estava em dúvida e ali foi e pela circunstância não há como fugir, porque existe dentro de nós, na nossa mente, uma sabedoria espiritual que reflete diante de qualquer situação adversa que você possa viver, né? Então, o texto, ele é claro e ele nos traz uma responsabilidade para vivermos de forma digna, de forma santa, pura, porque isso agrada a Deus. Se por um lado estamos falando da ira de Deus que vem sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que deliberadamente, que mesmo sabendo o certo, fazem o errado e não se importam com com a sentença de Deus, não se importam com o julgamento de Deus, não se importam com o que Deus
se importa, né? Sobre essas pessoas vem a ira de Deus, porque eles não são filhos de Deus. Como o texto mostra, eles são filhos da desobediência. A vida deles é desobedecer. E muitos cristãos, eles compartilham desse pensamento. Por influência, eles se envolvem nessas obras. Se envolvem, né? Por isso o verso 7 diz que vocês não devem participar dessas coisas. E isso aqui é muito sério, é muito importante, porque se trata da sua saúde, se trata da sua vida, né? Individualmente. A salvação ela é individual, o perdão de Deus é individual. Se trata da sua postura como homem de Deus, mulher de Deus, como filho de Deus, filhos de Deus. Combater essas coisas, não participando e condenando. Então, que esse raciocínio, que essa reflexão faça sentido para você e ache lugar na sua vida, porque é a palavra de Deus, não é um pensamento meu, né? É aquilo que a Bíblia ela nos recomenda, nos ensina. Então pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Lembre aí de se inscrever no nosso canal, deixe o like nesse vídeo, tá bom? E aqui na descrição desse vídeo está também o meu Instagram e está o Instagram da nossa loja virtual, onde você vai encontrar nossa livraria virtual, né? Onde você vai encontrar as melhores literaturas cristãs para você adquirir, comprar, presentear alguém. O Instagram da Papiro Stories está aí embaixo, tá bom? Clica aí e olha lá o material que a gente tem. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.